Oi pessoal, meu nome é Bianca, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Paraíba e hoje irei apresentar um pouquinho sobre o meu projeto que eu desenvolvi no último ano. Essa é a minha apresentação de iniciação científica intitulada de Diversidade e Plasticidade Funcional de Plantas Lenhosas, investigando o metabolismo facultativo C3-CAM em comunidades vegetais da Caatinga. Eu fui orientada pela professora Dilma Maria de Brito Melo Trovão, ela é coordenadora do Laboratório de Ecofisiologia de Plantas da Caatinga da UEPB. Ao longo do processo evolutivo, as plantas que desenvolveram adaptações foram favorecidas pela seleção natural, uma vez que apresentaram maior aptidão para lidar com condições de estresse ambiental. Sob a perspectiva ecológica, as comunidades vegetais resultam da dispersão de espécies pertencentes ao pool regional, seguida pela atuação de filtros abióticos e bióticos, que regulam o êxito na colonização e estabelecimento em novas áreas. Para persistir em determinados ambientes, as plantas adotam estratégias morfofisiológicas que maximizam sua sobrevivência, desenvolvimento e reprodução. Os chamados atributos de resposta evidenciam a forma como os organismos correspondem às variações ambientais. Com uma área estimada de aproximadamente 900 mil km², a Caatinga constituiu-se como o único bioma exclusivamente brasileiro, apresentando elevada heterogeneidade ambiental e rica biodiversidade adaptada às condições semiáridas, caracterizada pela escassez, irregularidade e má distribuições das chuvas. Nesse contexto climático adverso, as espécies vegetais da Caatinga desenvolveram um conjunto de estratégias funcionais que lhes permitem tolerar os frequentes períodos de déficit hídrico. Entre essas estratégias, destacam-se os diferentes tipos de metabolismo fotossintético, como C3, C4 e CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas. A combinação desses mecanismos fisiológicos com outras características resulta na formação de síndromes funcionais que refletem padrões integrados de resposta adaptativa às limitações ambientais impostas pelo semiárido. Diante disso, é de suma importância aprofundar a compreensão dos mecanismos fisiológicos que conferem a tolerância ao estresse hídrico nas espécies vegetais da Caatinga, especialmente aqueles relacionados à plasticidade funcional no metabolismo fotossintético. A exemplo disso, destaca-se o metabolismo facultativo C3-CAM, cuja ocorrência e dinâmica em espécies lenhosas decíduas ainda são pouco exploradas. Investigar esse tipo de metabolismo contribui significativamente para o entendimento da adaptação e resiliência das plantas em ambientes sob estresse hídrico recorrente. Objetivou-se com esse trabalho caracterizar o metabolismo de fixação do carbono em 14 espécies lenhosas da Caatinga, com ênfase na identificação da possível ocorrência do metabolismo facultativo C3-CAM, através da medição do pH foliar, visando ampliar o conhecimento sobre as estratégias adaptativas à vegetação da Caatinga e fornecer subsídios para futuras ações de conservação e manejo sustentável do bioma. Os trabalhos de campo e análises laboratoriais deste estudo foram conduzidos na Unidade Experimental do Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, localizado no estado da Paraíba, região nordeste do Brasil. A área apresenta clima semiárido com precipitações irregulares e elevados índices de evapotranspiração, características típicas do bioma Caatinga. Foram selecionadas 14 espécies lenhosas nativas da Caatinga, sendo marcados 5 indivíduos adultos e sadios por espécie, totalizando 70 indivíduos amostrados. Para cada indivíduo foram coletadas 3 gramas de folhas adultas e saudáveis, preferencialmente do lado exposto ao sol, totalizando 15 gramas de material foliar por espécie. As folhas foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e armazenadas em caixa térmica com gelo para transporte até o laboratório, com tempo estimado de no máximo 1 hora. As coletas seguiram uma rotina de uma espécie por dia, ou seja, 5 indivíduos por dia, com amostragens realizadas em 2 turnos, pela manhã entre 8 e 9 horas e à tarde entre as 14 e 15 horas. No laboratório, o material vegetal foi imediatamente processado para análise de pH foliar. As folhas foram pesadas, cortadas em fragmentos menores e trituradas manualmente com o auxílio de um pilão, até a obtenção de uma massa homogênea. O material triturado foi transferido para tubos de centrífuga de 50 ml, preenchidos com 30 ml de água destilada, mantendo-se uma proporção padrão de folha para água de 1:10. Os utensílios utilizados, pilão, colher, entre outros, foram lavados com água destilada, sendo essa água de enxágue adicionada ao respectivo tubo. A amostra foi agitada a 500 RPM durante 30 minutos. Em seguida, houve a separação por centrifugação e decantação, e a leitura do pH foi realizada no sobrenadante do pH-mêtro de bancada, previamente calibrado com soluções tampão de pH 4, 7 e 10. Os dados de pH foliar foram submetidos à ANOVA para os fatores espécie e turno, manhã e tarde, ao nível de 5% de probabilidade. Em seguida, realizou-se o teste T entre os turnos com correção de Benjamin-Hochberg. Quando a ANOVA mostrou diferença significativa, procedeu-se ao teste Tukey para identificar grupos homogêneos. Todas as análises foram feitas no RStudio. Os resultados indicam que parte das espécies exibe pH foliar ácido ao longo do dia, com valores frequentemente abaixo de 5, em umbuzeiro, aroeira, catingueira e uburana, indicando acúmulo notável de ácidos orgânicos, como resposta fisiológica ao estresse hídrico, e características intrínsecas do solo regional, a evapotranspiração elevada e a variação de temperatura, como evidenciado por Cid e Teixeira em 2017. Observando o gráfico, percebemos que essas espécies se destacam por apresentar os valores de pH mais ácidos, em comparação às demais espécies, tanto pela mediana mais baixa quanto pela consistência entre os turnos da manhã e da tarde. Espécies como mungu, juazeiro, icó, pereiro, marmeleiro, jurema branca, jurema preta, jurubeba e pata de vaca mantêm pH entre 5 e 6, com baixa amplitude intraespecífica, demonstrando notável estabilidade fisiológica frente à variação microclimática diária, corroborando com estudos apontados
por Pes e Arenhard, 2015, e Cid Teixeira, 2017. Como dito, o gráfico ele apresenta esse grupo de espécies que se mantém concentrado na faixa intermediária do pH entre 5 e 6, padrão que se repete entre elas. Essas espécies apresentaram valores próximos e mais estáveis entre manhã e tarde, sugerindo um comportamento fisiológico intermediário. O ipê amarelo apresentou-se com pH foliar alcalino, diferenciando-se das outras espécies, o que indica adaptações físicas e estruturais específicas também encontradas por Kerbal em 2008. De acordo com Campos e colaboradores, em 2024, esse comportamento pode estar associado à capacidade adaptativa da espécie, evidenciada pela plasticidade fenotípica observada em suas plântulas, que permite enfrentar estresses ambientais, como o déficit hídrico, além de responder às condições de ambientes urbanos e preservados. Essa plasticidade favorece maior variabilidade genética e possibilita adaptações rápidas e eficazes, contribuindo para ajustes fisiológicos como o pH foliar, de acordo com pressões ambientais externas. Como mostra o seguinte gráfico, que evidencia que só houve diferença estatística significativa entre manhã e tarde apenas para o ipê amarelo. Todas as demais tiveram pHs com pouca variação entre os turnos, reforçando a ausência da oscilação típica de metabolismo facultativo C3-CAM. Mesmo nas poucas situações em que a umburana, a aroeira e a catingueira apresentaram uma tendência à variação, os dados permanecem dentro do espectro ácido, mas sem evidência funcional de alternância metabólica marcante. Estabilidade observada sugere mecanismos constitutivos de tolerância, não CAM facultativo. Espécies avaliadas provavelmente não apresentam a plasticidade bioquímica para essa alternância, como apontam as pesquisas de Winter 2019 e Pires 2022. Além disso, Winter e Outum, em 2014, juntamente com a outra pesquisa mais recente de Winter 2019, enfatizam que o CAM facultativo exige maior amplitude diária de pH e que ocorre em grupos específicos e sob estresse extremo. Com isso, é evidenciado que o pH deve ser visto como ajuste fisiológico, não como marcador absoluto de plasticidade C3-CAM, o que reforça TAM e colaboradores em 2023. Sendo assim, constatado também por Educ e colaboradores em 2022 que a plasticidade fotossintética envolve múltiplos mecanismos, sejam eles fisiológicos, os movimentos de metabólitos ou também como a anatomia da planta. Como conclusão, a acidez foliar mostrou-se um parâmetro confiável para entender rotas adaptativas ao déficit hídrico, sem suporte para a hipótese de metabolismo fotossintético facultativo no conjunto funcional investigado. Assim, o pH foliar deve ser interpretado como um mecanismo adaptativo. Destaque-se que apenas o ipê amarelo apresentou variação significativa de pH foliar entre os turnos, evidenciando sua plasticidade ecológica. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho. E o presente trabalho ele foi realizado com o apoio do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, e agradeço a toda a equipe do INSA pela cooperação para as análises laboratoriais e ao Laboratório de Ecofisiologia de Plantas da Caatinga por toda a ajuda, junto à Universidade Estadual da Paraíba com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica.